Existem personagens que fazem sucesso, existem personagens que viram fenômenos e existe o Homem-Aranha. Um herói que atravessou gerações, sobreviveu ao tempo e conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Talvez você tenha conhecido ele através dos desenhos, talvez pelos jogos, talvez pelos filmes. Mas independentemente de onde tudo começou pra você, existe uma coisa que conecta todos os fãs do Homem-Aranha. A sensação de que Peter Parker poderia ser qualquer um de nós. Antes dele, os heróis eram perfeitos, fortes, ricos, invencíveis. Mas Peter era diferente. Ele tinha contas pra pagar, problemas na escola, dificuldades pra fazer amigos e ainda precisava salvar a cidade. Foi justamente essa humanidade que transformou o Homem-Aranha em algo muito maior que um super-herói. Criado em 1962 por Stan Lee e Steve Ditko, Peter Parker era apenas um adolescente comum quando uma aranha radioativa mudou sua vida pra sempre. Mas seus poderes não foram o que realmente o transformaram. Foi a morte do tio Ben. Ele deu tiro! O que houve? Corpo de carro. Ele levou um tiro, mas já está morto. Tio Ben! Aquele momento devastador que deu origem à frase mais famosa da história dos quadrinhos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase não moldou apenas Peter Parker. Ela moldou gerações inteiras. E mal sabiam os fãs que aquele garoto dos quadrinhos estava prestes a dominar desenhos, videogames, cinemas e até mesmo o coração de milhões de pessoas. Que demais! E foi nos desenhos animados que essa jornada realmente começou. Muito antes dos efeitos especiais de Hollywood, o Homem-Aranha já fazia sucesso nas telas. Os primeiros desenhos surgiram ainda nos anos 60, mas foi nos anos 90 que nasceu uma verdadeira lenda. Se você cresceu nessa época, provavelmente consegue ouvir a abertura na sua cabeça agora mesmo. A série animada de 1994 não era apenas um desenho, era um evento. Foi ali que muitos fãs conheceram personagens como Venom, Carnificina, Duende Verde e Dr. Octopus. Mas existe algo ainda mais impressionante. Esse desenho explorou conceitos de multiverso décadas antes da Marvel transformar isso em moda no cinema. Enquanto outros programas infantis simplificavam suas histórias, Spider-Man apostava em narrativas complexas, emocionantes e cheias de reviravoltas. Foi também nessa época que surgiram diversas séries animadas que expandiram ainda mais o universo do personagem. Cada geração ganhou sua própria versão do amigão da vizinhança. Mas os desenhos eram apenas o começo. Porque em breve os fãs teriam a oportunidade de fazer algo que parecia impossível. Não apenas assistir ao Homem-Aranha, mas se tornar ele. E foi aí que chegaram os videogames. Para muitos fãs, a primeira vez que realmente sentiram ser o Homem-Aranha aconteceu através dos videogames. O clássico Spider-Man do PlayStation 1 marcou uma geração inteira. Pela primeira vez, podíamos enfrentar vilões famosos, lançar teias e explorar a cidade. Mas o verdadeiro divisor de águas veio alguns anos depois. Spider-Man 2. Até hoje considerado um dos jogos mais revolucionários da história dos super-heróis. A sensação de balançar entre os prédios era tão real que muitos jogadores passavam horas simplesmente explorando Nova York. Não importava a missão. Não importava a história, a diversão estava em ser o Homem-Aranha. Anos depois, a tecnologia finalmente alcançou o sonho dos fãs e nasceu Marvel's Spider-Man. Um jogo que não apenas entregou gráficos impressionantes, mas contou uma das histórias mais emocionantes já vistas para Peter Parker. Milhões de jogadores choraram, milhões vibraram e muitos descobriram que os jogos do Homem-Aranha podiam ser tão impactantes quanto os filmes. Falando em filmes, foi justamente nas telonas que o herói alcançou o auge de sua popularidade. Em 2002, aconteceu algo histórico. O mundo conheceu o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Para muitos fãs, ele continua sendo a versão definitiva do personagem. A trilogia dirigida por Sam Raimi trouxe emoção, drama e cenas que permanecem eternas até hoje. O beijo na chuva, a batalha contra o Duende Verde, a luta contra Dr. Octopus e a famosa cena do trem. Anos depois, surgiu uma nova versão. Andrew Garfield trouxe um Peter Parker mais moderno, mais sarcástico e mais próximo dos quadrinhos. Mas também protagonizou um dos momentos mais dolorosos da história do personagem. A perda de Gwen Stacy. Uma cena que até hoje emociona fãs ao redor do mundo. Então chegou Tom Holland.
representando uma nova geração, integrado ao universo da Marvel, convivendo com os Vingadores, vivendo aventuras em escala global. Mas nada preparou os fãs para o que viria depois. O impossível aconteceu. 3 Homens-Aranha, 3 gerações, um único filme. Spider-Man No Way Home se tornou uma verdadeira celebração da história do personagem. Milhões de pessoas choraram nos cinemas. Mas aquele encontro épico teve um preço altíssimo. Um preço que mudaria o futuro do herói para sempre. Ao final de No Way Home, Peter Parker tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele salvou o multiverso, mas perdeu tudo. Seus amigos esqueceram sua existência. MJ não lembra dele. Ned não lembra dele. O mundo inteiro apagou Peter Parker da memória. E é justamente desse ponto que a próxima fase da história começa. Pela primeira vez em muitos anos, veremos um Homem-Aranha completamente sozinho, sem apoio, sem reconhecimento, sem ninguém para ajudá-lo. E talvez seja exatamente isso que torne o próximo filme tão especial. Porque o Homem-Aranha nunca foi sobre vencer todas as batalhas. Sempre foi sobre continuar lutando mesmo quando tudo parece perdido. Ao longo de mais de 6 décadas, ele apareceu em quadrinhos, desenhos, séries, jogos e filmes. Mudaram os atores, mudaram os uniformes, mudaram os efeitos especiais. Mas uma coisa nunca mudou. A mensagem, a esperança, a humanidade. Talvez seja por isso que continuamos amando esse personagem. Porque quando Peter Parker cai e se levanta novamente, ele nos lembra que nós também podemos fazer o mesmo. E agora, enquanto um novo capítulo está prestes a começar, uma pergunta permanece. Será que estamos prestes a assistir a melhor história do Homem-Aranha já contada? Descobriremos em breve. Mas até lá, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo qual Homem-Aranha mais te marcou. Dos games, dos filmes, dos desenhos ou do quadrinho? Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nada da cultura nerd, otaku, geek.